Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É muito bom recebê-lo mais uma vez e ter a oportunidade de juntos meditarmos na Palavra do Senhor. Chegamos a mais uma aula, hoje a aula de número 5 do quarto trimestre do ano de 2021. Esse trabalho realizado pela Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical, junto com a Comissão de Apoio na Igreja Assembleia de Deus em Jundiaí. Igreja essa presidida pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Eu quero convidá-lo a fazer uma oração antes de iniciarmos a nossa escola dominical nessa oportunidade. Ore comigo. Pai, obrigado, Senhor, que nesta manhã juntos possamos aprender de Ti mais uma vez. Pedimos a Ti as Tuas mãos estendidas sobre a vida dos Teus filhos que aqui, Senhor, estão para, Senhor, meditar na Tua palavra. Que o Senhor os visite, que a Tua palavra fale aos corações e que o Teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado acima de todas as coisas. Por isso nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, como eu disse, hoje a aula de número 5, hoje ela irá tratar sobre Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Eu quero ler neste momento o nosso texto áureo. Ele encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 23. Ele nos diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A verdade prática nos ensina: o Cristo crucificado é o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Se você quiser acompanhar a leitura, caso não tenha a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a leitura é em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de número 18 a 25. Depois, capítulo 2, versículos de número 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que os perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo pelo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraquezas, e em temor, e em grande tremor.
A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Que leitura maravilhosa, não é? Querido, se você tiver alguma dúvida com respeito à lição, alguma pergunta, você pode deixar no nosso chat e as perguntas serão respondidas sempre na aula seguinte. Eu tenho dito, se você também tem uma necessidade de oração, você pode fazer o seu pedido de oração aqui e a Igreja do Senhor estará clamando ao seu favor. Pois bem, a nossa lição de hoje será ministrada pelo nosso professor Edson. Ele congrega na sede de setor 4, ali na nossa congregação na Vila Rui Barbosa. Eu tenho a certeza que juntos seremos edificados pelo ensino da palavra de Deus esta manhã. Irmão Edson, é com você, meu querido. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos, amigos que nos assistem por este canal. Antes de iniciar esta aula, quero expressar minha gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar falando sobre a sua palavra. E não poderia deixar de agradecer ao pastor Marcelo pelo convite e ao nosso pastor presidente, pastor Ezequias Soares, pela confiança em fazer uso deste espaço para lecionar esta lição. Lição esta que tem por título Jesus Cristo e este crucificado, mensagem do apóstolo. Nossa lição, irmãos, tem por objetivo geral ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. O tema central da mensagem de Paulo, e que, é claro, também deve ser o de nossas mensagens, seja em nossas congregações ou na obra de evangelização, deve ser o Cristo crucificado. Não podemos nos furtar de pregar que Jesus Cristo crucificado, ele é o Salvador de nossas almas, após a sua ressurreição, consumando a sua obra redentora com a humanidade. Pois somente por intermédio do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário é possível ao homem obter o perdão de seus pecados e a salvação da sua alma. A cruz, que na ótica de Paulo, é o seu nome romano, que também tinha por nome Saulo, o seu nome hebraico, antes da sua conversão, antes do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, era motivo de desprezo, que em seu zelo religioso, Paulo, ele era um fariseu zeloso, ele realmente acreditava naquilo que ele estava fazendo, que aquilo era o correto, que agradava a Deus. Ele considerava uma blasfêmia afirmar que um homem que havia sido crucificado seria o Messias prometido pelos profetas. Porque nós sabemos que, embora já houvesse muitas profecias a respeito do Messias, nós vemos Isaías 53, que fala do Messias sofredor, vemos também Salmos, número 22, que fala também do sofrimento vicário do Messias, mas é interessante, irmãos, que nos dias que Israel estava sob o domínio de Roma, eles não queriam esse Messias sofredor, mas eles queriam um Messias glorioso, um Messias político, que viesse, então, restaurar o reino a Israel, como nós bem vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo de número 6, nos diz assim: aquele, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, irmãos, percebam que a expectativa que os judeus tinham a respeito de Jesus, isso nós estamos falando dos seus próprios apóstolos, era que ele se restaurasse esse reino político a Israel. Mas olha a resposta que Jesus lhes dá. Ele disse:
não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, a expectativa que o povo judeu tinha em relação ao Messias era diferente daquilo que Jesus apresentou no seu ministério terreno, ou seja, o seu servo sofredor, aquele que veio para ser crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitou e, por intermédio do seu sacrifício vicário, nos trouxe a sua tão bendita salvação. E Paulo, irmãos, após ele ter esse encontro com Jesus, com Cristo ressurreto, então ele percebe o quanto ele esteve errado a respeito de Cristo. E agora, o novo Paulo, convertido a Jesus Cristo, ele recebe uma missão árdua, uma missão difícil, em que ele passaria por muitos sofrimentos, mas uma missão nobre e gloriosa, que seria anunciar a Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Não somente para os judeus, porque para estes também já haviam os apóstolos de Cristo que já estavam pregando a comunidade judaica, mas também e principalmente para os gentios. É um pouco disso que nós estaremos abordando com a graça de Deus, um pouquinho mais de profundidade nesta aula. Quando nós falamos da imagem do Cristo crucificado ou do Cristo da cruz, nós entendemos que isso era uma afronta. Ele confrontava, essa mensagem confrontava com o poder e a glória que os judeus buscavam nos discursos. Eles buscavam aquele que iria restabelecer o reino de Israel, a glória dos tempos dos reis de Israel, e não o Messias que foi crucificado, como predito pelos santos profetas. E Paulo, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da revelação dado a ele pelo próprio Senhor Jesus, ele contrariava essa expectativa. E por isso, então, tanto eles se escandalizavam com a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz lhes parecia fraqueza, derrota. Sendo assim, eles tropeçavam na fraqueza da cruz, porque lhes parecia loucura. Já os gregos, berço dos eminentes filósofos, de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, eles enfatizavam a importância da sabedoria dos filósofos, da filosofia como um berço, como uma fonte de sabedoria, e não a cruz. Eles não viam sabedoria na cruz. Naturalmente, a cruz ela revela um paradoxo entre a sabedoria e a loucura que Paulo fala que a pregação da cruz era loucura para aqueles que não criam em Jesus. E realmente a pregação de Paulo era loucura para os gregos e também um escândalo para os judeus. Paulo, após ele receber do próprio Senhor Jesus toda a instrução a respeito da sua morte e da sua ressurreição, ele então começa a pregar com ousadia. Ele não se deixa intimidar pelas ameaças de morte ou por qualquer outra afronta que ele sofria, mas ele permanece firme na sua missão de pregar a palavra de Deus, combatendo o bom combate até encerrar a sua carreira, mas sempre guardando a fé. Então, queridos, que nós possamos nos espelhar no exemplo deste abnegado servo do Senhor. Vamos então, irmãos, ao nosso primeiro tópico da nossa lição, que vai nos falar da centralidade da pregação de Paulo. Nosso primeiro subtópico nos diz sobre o ministério de pregação e o Cristo ressuscitado. E aqui o nosso comentarista, ele nos fala que, sem menosprezar
os demais escritores do Novo Testamento, Paulo ele foi o maior teólogo cristão e também doutrinador do cristianismo. E outra afirmação que ele nos faz é que suas cartas, claro, baseadas na fidelidade, nos ensinos de Cristo, elas lançaram os fundamentos da doutrina cristã. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, mas ele recebeu toda a revelação do próprio Cristo. Jesus mesmo, e não um outro homem, revelou a sua verdade, a verdade do seu evangelho acerca da sua morte e acerca daquilo que ele deveria pregar aos judeus e aos gentios diretamente a Paulo. Ele não recebe isso de outros, mas do próprio Senhor Jesus. E por intermédio do seu ministério, o ministério de Paulo, tanto judeus como gregos, embora orgulhosos da sua religiosidade, do seu conhecimento que eles supunham ter, eles descobriram que a manifestação da sabedoria de Deus ao mundo é o Cristo crucificado. Por isso, irmãos, judeus e gentios são chamados para ver no crucificado o único meio da salvação e de verdadeira sabedoria, conforme 1 Coríntios 1:24. Quando nós lemos o livro A Teologia do Apóstolo Paulo, escrito por o teólogo James Dunn, ele fala no prólogo desse livro que Paulo ele foi o primeiro e o maior teólogo cristão. Primeiro, em que sentido? No sentido de ele ser preeminente entre os teólogos. E o maior teólogo cristão se refere ao fato de Paulo ter escrito nada mais e nada menos que 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Então, veja a importância deste homem de Deus como teólogo na formação do Novo Testamento. É claro que Paulo ele não se assentou apenas para escrever um compêndio de teologia, mas ele foi um dos poucos cristãos do primeiro século que entendia que deveria articular a sua fé em Cristo. E isso significava, irmãos, é claro, essa articulação da sua fé em Cristo em documentar todo aquele tratado teológico e, claro, deixando escrito para que as gerações futuras, como nós, pudéssemos hoje desfrutar deste conhecimento acerca de Cristo que o próprio Senhor Jesus revelou a ele. E o nosso próximo subtópico número 2, vai nos falar que a palavra da cruz é a loucura da pregação. Nós baseamos, podemos fazer essa afirmação, baseada em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, em que Paulo afirma que porque a palavra da cruz é loucura. Claro que ele estava se referindo àqueles que viram a pregação da cruz sob a ótica do saber humano. Então, de acordo com a ótica do saber humano, a palavra da cruz, a mensagem de um Cristo crucificado, ser o Messias, o Salvador da humanidade, não fazia sentido, lógico. Mas havia uma mentalidade, conforme o nosso comentarista fala, havia uma mentalidade na época de Paulo que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e aos filósofos. E acreditar que uma execução romana poderia ser um instrumento pelo qual a salvação dos pecadores fosse consumada era considerado uma tolice. Nesse sentido, a cruz ela não produziu necessariamente uma atração para este grupo, mas, pelo contrário, ela produzia uma rejeição, porque era um instrumento de suplício e morte. Então, a cruz, a morte de cruz, ela era um castigo terrível que os romanos impunham àqueles que eles julgavam ser criminosos. E, no caso de Jesus tendo morrido na cruz do Calvário, ele então era considerado pelo julgamento feito como uma espécie de criminoso, embora não tivesse jamais cometido qualquer pecado. Mas Jesus morreu
pelo meu e pelo seu pecado, para hoje nos trazer a sua tão bendita salvação. Olha como que os planos de Deus, irmãos, são perfeitos. Paulo, quando ele se dirigia a Damasco, ele se dirigia para este lugar justamente porque sabia que muitos cristãos de Jerusalém se mudaram para Damasco por causa da perseguição que ele mesmo, Paulo, estava fazendo aos cristãos. A sua intenção era, na verdade, prender esses cristãos, arrastá-los de suas residências e levá-los a julgamento. Mas, em vez disso, após esse encontro glorioso com o Senhor Jesus, ele acabou por evangelizar toda aquela região e aquilo mesmo que ele considerava abominável, a ideia de o Messias ter sido crucificado, agora é a sua mensagem principal, é isso que ele traz de boas novas às pessoas que ouvem a sua palavra, a sua pregação. E um detalhe importante que eu considerei ao ler o livro do nosso comentarista, pastor Elenay Cabral, da nossa lição, ele afirma que Paulo, quando ele começa a pregar acerca do Cristo crucificado, logo no início da sua conversão, ele ainda não possuía o conhecimento necessário acerca das coisas concernentes a Jesus. É claro que ele tinha um amplo conhecimento da lei, já que era um fariseu zeloso, profundo conhecedor da lei, mas a respeito de Jesus ele não tinha um conhecimento muito amplo. Mesmo assim, ele não se deixava intimidar e pregava com ousadia a palavra de Deus. E esse fato de ele estar pregando a Cristo fez com que alguns judeus tramassem a sua morte. E por conta dessa ameaça de morte, Paulo, e aí não se sabe se por decisão própria ou por aconselhamento de alguém, ele resolve se silenciar por um tempo e ele vai então para a Arábia. Isso está registrado em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 e 18, que ele diz: nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. Então, ele mesmo registra aos Gálatas a sua ida a Jerusalém. E no retorno da Arábia, ele vai para Damasco, depois ele vai para Jerusalém, fica ali mais ou menos 15 dias com Pedro e Tiago, que eram os líderes da igreja em Jerusalém, e a seguir ele resolve ir para outras regiões, por exemplo, da Síria e da Cilícia, e ali o nosso comentarista ele fala que ele não se calou mais, ele continuou proclamando agora com mais e mais conhecimento a respeito de Jesus, as verdades concernentes ao Evangelho eterno. Então é nos desertos da vida que Paulo aprendeu a depender exclusivamente de Cristo. São nos desertos da vida em que ele aprendeu a fortalecer a sua comunhão com Cristo e receber do próprio Senhor Jesus a revelação da sua palavra. E de forma que a formação da doutrina da obra salvífica de Cristo ela é revelada nas palavras de Paulo quando ele proclama, lá em Gálatas 1:4, que Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Dessa forma, irmãos, a cruz tornou-se o epicentro de toda a revelação de amor de Deus pelos pecadores. A cruz, ela constitui-se a centralidade da fé para a salvação. Amém? Então, vamos para o nosso próximo subtópico de número 3, para os judeus e gregos. A cruz, ela era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. E aí nós temos mais um paradoxo. De um lado, a incredulidade dos judeus, do outro lado, o racionalismo dos gregos. E aqui nosso comentarista fala que enquanto os judeus eles queriam sinais físicos e milagres visíveis, e
Isso é até compreensível, porque o homem natural ele tem uma certa tendência a somente crer naquilo que ele vê. Por isso que quando Jesus ele teve um encontro com aquele nobre cujo filho estava quase morto, esse filho estava em Cafarnaum, e esse nobre ele roga a Jesus que descesse com ele, curasse seu filho. Jesus ele disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Então, Jesus sabia que aquele homem ele precisava ver esse milagre da cura de seu filho para que ele cresça. Então, assim como este homem, muitos hoje e ao longo dos séculos têm também essa mesma tendência de apenas crer naquilo que vê. E os judeus queriam sinais, eles queriam a prova, a materialidade de que realmente o Cristo era o Messias. E, por um outro lado, os gregos eles desejavam argumentos filosóficos que mostrassem a lógica da mensagem. Então, se por um lado os judeus queriam sinais físicos, milagres, por outro, os gregos eles queriam argumentos filosóficos. Eles queriam que a mensagem da cruz ela fizesse sentido diante daquilo que eles filosoficamente acreditavam. Assim, como diz o nosso comentarista, assim, o conteúdo da mensagem da cruz de Paulo gerava escândalo para os judeus, pois a cruz não é um espetáculo suntuoso, e, ao mesmo tempo, contrariava a retórica erudita, né, dos filósofos gregos, grandes oradores, sofistas gregos, que disputavam nas praças, na ágora. E agora, esta mensagem de Paulo, pela sua simplicidade, ela não alcança um respaldo tão grande por parte desses homens, desses gregos. Entretanto, embora a mensagem de Paulo fosse uma mensagem simples, era uma mensagem poderosa em Deus. Era uma mensagem que preenchia as necessidades da alma humana e era uma mensagem poderosa para salvar todo aquele que crê. Então, Paulo chega a esta conclusão que a mensagem da cruz, para os que perecem, é loucura. Mas para nós que cremos, os cristãos, os salvos em Cristo Jesus, é poder de Deus para a salvação da humanidade. O Cristo crucificado, de 1 Coríntios 1:23, era uma pedra de tropeço para os judeus, porque, como já dissemos, eles esperavam um salvador político. E para os gregos era uma loucura, porque eles desprezavam qualquer um que tivesse sido crucificado. E a melhor resposta que Paulo poderia dar a essa questão é o que ele expressa lá em 1 Coríntios 1, versículos 27 a 29, quando ele diz: mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Glórias a Deus. Toda a sabedoria humana representava na mente de Paulo um esforço para responder às necessidades espirituais do homem. Mas só Deus, pela sua graça, podia revelar a verdadeira sabedoria para salvar o homem de seus pecados. Amém? Então vamos para o nosso próximo tópico, o tópico de número 2, que tem por título Expressões Chaves na Doutrina de Paulo. Expressões chaves da doutrina de Paulo. Então, há algumas expressões de grande importância no ministério de pregação do apóstolo Paulo. E essas expressões são 3: Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Essas 3 expressões, irmãos, elas sintetizam a teologia paulina, porque estão na essência do pensamento neotestamentário. Nosso primeiro subtópico tem por título o Evangelho de Cristo. Então,
a primeira expressão-chave da teologia de Paulo é o Evangelho de Cristo, conforme Romanos 1,16. E o nosso comentarista fala que, além de aparecer nos 4 evangelhos, a palavra evangelho também aparece na carta de Paulo, Evangelho de Cristo, conforme citamos em Romanos 1,16. E das 76 ocorrências dessa palavra no Novo Testamento, 54 vezes a encontramos nas cartas paulinas. Por isso podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo. No Novo Testamento, a palavra grega para evangelho é euangelion. O prefixo eu é uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia que se leva às pessoas. Nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa notícia da sua doutrina a toda criatura. Nós encontramos essa ordenança de Cristo no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo de número 15. Então, irmãos, o Evangelho é uma boa notícia para todas as pessoas. Notícia de que todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador recebem o perdão dos seus pecados e a salvação das suas almas. Quando nós vemos do nascimento de Jesus, que um anjo ele aparece um grupo de pastores e ele fala para aqueles pastores, isso está registrado lá em Lucas, capítulo 2, versículo 10, esse anjo fala para os pastores, não temais, porque vos trago nova de grande alegria, que o será para todo o povo. E aí ele anuncia o nascimento de Cristo. Então, esse fato, o nascimento de Cristo, era uma nova de grande alegria para todo o povo, é uma boa nova, uma boa notícia. Isso é o significado de evangelho. E Paulo não faz assim por acaso, né? Ele identifica sua pregação como o evangelho de Deus. O evangelho, ele é a manifestação de Deus. Ele é um poder divino e dinâmico que atua de maneira imediata na vida do pecador. Quando nós vemos no texto de Romanos 1, 16 e 17, Paulo apresenta o Evangelho como a manifestação do poder de Deus. No grego, poder, ele vem da palavra dunamis, que significa dinâmico. O dunamis é dinâmico. Isso significa dizer que o Evangelho ele não é apenas atraente, como se fosse uma filosofia, mas ele é dinâmico, ele é poderoso para intervir de maneira imediata na vida do pecador. Ele é mais que a capacidade de dar uma boa notícia, mas ele é o poder de Deus para impactar, transformar e salvar aqueles que ouvem e creem na palavra do Senhor. E Paulo fala que pela pregação desse evangelho se descobre a justiça de Deus. Está lá em Romanos 16, 17, que ele fala, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. E que justiça que é essa? Essa é a justiça outorgada, ou seja, concedida, produzida, imputada por Deus ao pecador arrependido. E essa justiça ela se revela de fé em fé, revelada de fé em fé, significa que é alcançada pela fé que nós temos em Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo. Não é pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ele recebeu toda a justiça de Deus em favor dos pecadores.
Por isso, a mensagem do apóstolo Paulo era o evangelho da paz e a justificação perante Deus, o nosso Pai. E nós passamos, então, ao nosso próximo subtópico, que tópico número 2, o Cristo crucificado, que é a segunda expressão-chave da mensagem paulina. Cristo crucificado, conforme 1 Coríntios 1, 23, diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Nosso comentarista da lição, ele nos fala que em Gálatas 3:1, Paulo não for diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Isso está de acordo com a tradução da Bíblia NA, Nova Almeida atualizada. E a palavra da cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração da sabedoria de Deus. Então, aqui ele apresenta esse contraste entre sabedoria e loucura, que está presente, é claro, na mensagem de Paulo. E os homens, eles não conseguiam, ou melhor, eles não conseguem alcançar sabedoria quando estão debaixo da cegueira espiritual, estão escravos do pecado. Então, por isso que para eles, essa sabedoria, na verdade, é loucura. Mas nós cremos que a palavra da cruz, ela é poder para a salvação da humanidade perdida. E não podemos, como diz o nosso comentarista, deixar de pregar o Cristo crucificado, que é o tema da expiação dos pecados, e deve ser pregado em nossas igrejas. Então, isso é um resgate das nossas origens. Né? Nós vemos em nossas congregações, muitas das vezes, mensagens que falam muito de prosperidade, que falam muito de glória, de bonança nessa vida terrena, mas não podemos deixar de falar, irmãos, como um resgate histórico das nossas origens a respeito da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, porque é por meio deste sacrifício é que nós alcançamos a salvação. Quando nós vemos que Martim Lutero, ele faz uma comparação entre dois tipos de teologia. Primeiro, a teologia da glória, que ele afirma que essa era a preferida dos teólogos, e a teologia da cruz, porque muitos desses teólogos, eles consideravam a mensagem da cruz como algo vergonhoso. Mas para Lutero, a cruz não era apenas a base da salvação humana, ela era a base da autorrevelação divina, na qual se encontrava a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. A crucificação, para os judeus, era a mais degradante e vergonhosa das mortes que os romanos poderiam fazer. Então, isso contrastava com a ideia que eles tinham do Cristo poderoso, do Filho de Deus, do Messias prometido, que, segundo essa visão que eles tinham e desejavam naquele momento de dominação do Império Romano, aquele Messias poderoso, Filho de Deus, prometido, não poderia ser o mesmo que foi crucificado. Se deixou ser crucificado tão facilmente pelos romanos. Mas o contraste entre a loucura e a sabedoria é demonstrado por Paulo quando ele declara lá em 1 Coríntios 2:6 que a sabedoria deste mundo não se reduz a nada, né? Quando comparada e contrastada com a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria desse mundo é insignificante perto da verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que Deus nos dá, que Ele nos revela através da sua santa palavra. E nos nossos tempos, né, nos nossos dias, nós somos tentados, muitas vezes, a pregar uma linguagem mais rebuscada, baseada na sabedoria secular. No entanto, o Espírito
quer nos resgatar em nós o conteúdo da mensagem original, que é a mensagem do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. E essa palavra-chave, Cristo ressurreto, é o tema do nosso próximo subtópico, que também é a terceira expressão-chave da teologia paulina, o Cristo ressurreto. E o nosso comentarista, ele nos fala, aqui na nossa lição, que não há importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 4. Então, a crucificação e a ressurreição, elas formam, como diz o nosso comentarista, uma unidade. Portanto, nosso Senhor ele é proclamado como crucificado, mas também, ao mesmo tempo, como o ressurreto. Não tem como, não se pode analisar separadamente esses dois fatos. Há uma interdependência entre esses eventos, o que é fundamental para a nossa fé, para a nossa pregação. Quando nós, inclusive, olhamos aqui para o nosso subsídio teológico, que se encontra na nossa lição, o comentarista nos diz o seguinte: tentar explicar a cruz ou deduzir sua importância em termos de sabedoria e filosofia humanas implicaria furtá-la do seu poder, ou seja, da capacidade de transformar os pecadores em santos. E exatamente isso que os teólogos liberais estão fazendo hoje. Mas Paulo proclamou seu poder para salvar, libertar do pecado e de Satanás, curar, restabelecer a comunhão com Deus, e o mesmo devemos fazer. Como a cruz e a ressurreição de Cristo se relacionam? Bom, esses dois assuntos são tratados na teologia cristã como fatos sequentes, ou seja, eles estão em uma sequência lógica de acontecimento. Desculpe. Pois não haveria ressurreição sem morte. E não haveria importância na morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Sem ressurreição, a cruz não teria razão de ser. Que em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo se Deus não o tivesse ressuscitado. Porque, irmãos, todos morrem. Alguns foram ressuscitados, mas somente Cristo é que ressuscitou e permanece vivo para todo sempre. Como nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, que nos diz Jesus Cristo nos falando: e o que vivo, que fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele fala: eis aqui estou vivo para todo o sempre. Então, Jesus, ele não somente morreu, mas ele também ressuscitou. E ele não somente ressuscitou, mas ele permanece vivo para todo sempre, para a glória de Deus Pai. Se Cristo tivesse apenas morrido, não tivesse ressuscitado, o evangelho seria nulo. Mas foi a ressurreição que anulou o completo domínio do pecado e nos proporcionou a nossa justificação perante o Senhor. Quando nós lemos, irmãos, em 1 Coríntios 15, 12 a 14, Paulo nos fala: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então,
A ressurreição de Cristo é um dos pilares, é um dos temas centrais da mensagem de Paulina. E é uma das expressões chaves, uma das expressões que ele mais utiliza durante as suas pregações, durante os seus ensinos, sendo então o centro, né, podemos dizer assim, o centro de gravidade de toda a obra soteriológica de Deus. E concluímos então este tópico de número 2, passaremos então ao próximo tópico de número 3, os efeitos da mensagem da cruz. Os efeitos da mensagem da cruz. Nosso tópico de número 1 nos fala de uma vida no poder de Deus, ou seja, uma vida dentro do poder de Deus, vivendo no poder de Deus. Nosso comentarista nos diz que a mensagem da cruz é uma mensagem de poder, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumento para salvar o pecador, curar enfermos e libertar almas dos demônios. Os milagres de salvação, cura e libertação devem acompanhar nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação da vida de quem crê no Evangelho. Quando nós lemos a palavra do Senhor, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 6, ele nos diz que, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 de seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Entende, irmãos, que Jesus, quando João Batista ficou sabendo dos milagres que Jesus fazia e da sua pregação, então ele estava preso e ele envia 2 de seus discípulos a Jesus para questioná-lo se Jesus era realmente aquele que havia de vir ou eles deviam esperar outro. Jesus, ele não simplesmente parou para tentar convencer os 2 discípulos enviados por João que, com argumentos, filosóficos, que ele era o Messias. Não. Ele mostra para eles os prodígios que ele estava realizando. Então, ele responde o seguinte: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então Jesus, ele não simplesmente tenta convencer com argumentos, mas ele mostra através de sinais, dos prodígios que ele operava pelo poder de Deus, que verdadeiramente ele era o Messias prometido. Ele não era apenas mais um a vir e proclamar, e se autoproclamar o Messias, como alguns antes dele haviam tentado fazer, mas nenhum deles preenchiam todos os requisitos profetizados pelos santos homens de Deus, como Jesus preenchia todos esses requisitos, cumpria toda a profecia. Mas, ainda assim, ele não simplesmente tentou usar essas mesmas profecias que nele se cumpriam como argumentos, mas ele mostra, através desses sinais, prodígios, maravilhas, que ele verdadeiramente era o Cristo, era o Messias prometido. E o nosso próximo subtópico de número 2, que vai nos falar de uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo. Esta, ou seja, a sabedoria deste mundo, exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano,
e busca reconhecer Jesus Cristo, como Filho de Deus, enquanto aquela nos faz prostrar diante de Deus, reconhecer a nossa miséria e descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde de coração. A mensagem da cruz nos constrange a viver a humildade. Então, irmãos, a mensagem da cruz, uma vez que somos alcançados por esta mensagem da cruz e temos a nossa vida transformada por Jesus Cristo, tendemos a levarmos uma vida de humildade, não uma vida, como diz o nosso autor, de narcisismo, de autoadoração, de buscarmos ostentação, mas uma vida de humildade, buscando primeiramente as coisas que são do alto e não as coisas que são terrenas, reconhecendo que nós somos pecadores, miseráveis, que necessitamos da graça de Deus, necessitamos do perdão de Jesus Cristo para sermos verdadeiramente salvos, para termos as nossas vidas transformadas e podermos um dia morar com o Senhor Jesus, no lugar que tem preparado para os seus, para a sua igreja, a sua igreja. E passamos então ao nosso último subtópico, que tem por título Uma Vida na Dependência do Espírito. Nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Quem nós somos? Nós já dissemos, somos pecadores. Somos dependentes da graça de Deus. Sem ela, nós nada somos, nós nada podemos. Como o apóstolo Paulo, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso, as Escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente devemos confiar no Espírito Santo, porque o Espírito ele nos faz agir, ter criatividade e fazer as coisas de modo que glorifiquem a Deus. Então, irmãos, a mensagem da cruz, ela nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Então, nós não dependemos mais das nossas próprias forças, da nossa própria inteligência, mas dependemos de Cristo. A nossa vida, a nossa existência, tudo que somos, tudo que temos, é por Jesus Cristo. Nós dependemos exclusivamente de Deus para vivermos. E, concluindo a nossa lição, vou apenas ler a nossa conclusão, que nos diz: a ideia de que Cristo morreu por nossos pecados está profundamente arraigada na teologia do Novo Testamento. A mensagem da cruz não pode perder o seu poder atrativo e contundente para a mente do pecador. A Igreja de Cristo, antes de ser uma comunidade social, é uma instituição missionária. A sua mensagem é única e singular: Jesus, o crucificado. A salvação não se concebe por mérito algum, senão pela obra expiatória de Cristo. Que nós possamos, queridos, ter na mensagem da cruz o ponto central da nossa pregação, da nossa mensagem, porque é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade, para o resgate da alma humana aprisionada pelo pecado. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, que o Espírito Santo fale melhor em nossos corações, e assim eu agradeço também esta rica oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Que maravilha, queridos irmãos! É exatamente assim. A nossa mensagem é Jesus Cristo e esse crucificado. Pregue isso. Anuncie. Jesus é o Salvador. Não há outro caminho. Somente o Senhor é o caminho, a verdade
e a vida. Ele foi crucificado, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai para nos salvar. Que Deus abençoe o nosso professor, que as suas mãos estejam sobre a vida de cada um dos alunos, dos nossos irmãos que têm acompanhado as aulas. E mais uma vez, eu lembro você, né? Convide alguém para poder participar da aula com você, você que está participando de forma online, pelos motivos que Deus conhece, Deus sabe as suas necessidades, mas chame um amigo, chame um ente querido, um familiar, para que com você seja edificado da palavra de Deus. Não deixe de compartilhar, e se você pode estar presente, venha participar aos domingos em uma das nossas congregações, você será muito bem-vindo e estará sendo edificado também de forma presencial pela palavra de Deus. Vamos orar, queridos? E que no próximo domingo estejamos juntos, reunidos em torno da palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Que as tuas mãos estejam, Senhor, abençoando cada um dos teus filhos, que a tua palavra vá de encontro à necessidade, que possamos ser edificados, fortalecidos, Senhor, neste Cristo, que, Senhor, crucificado, mas ressurreto para a nossa salvação. Por isso, Pai, abençoa os teus filhos, abençoa a tua igreja, sê conosco, Pai. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente agora, mas como para todo sempre, e todos dizem amém. Que Deus o abençoe. Espero você no próximo domingo, em nome de Jesus.